Sem perca de tempo, eu quero convidar a você abrir a tua Bíblia no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no seu capítulo 6. Hoje, culto de ceia, fazendo em memória daquele que morreu, mas que não está morto. Você entendeu? Você pode dar glória a Deus por isso? Nós estamos em memória aqui daquele que morreu, mas que não está morto. Ele vive. Eu creio assim. Tem alguém que crê assim também? Ele vive. Ele ressurgiu e se faz aqui presente através da tua vida neste lugar. Todo encontrado, Isaías 6, verso 1 em diante, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, diga 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, diga, se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, diga brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Então disse eu, repita, eis, envia-me a mim. Pode sentar glorificando, exaltando aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor. Se é para Ele, pode ser melhor. Se é para Ele, pode ser melhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Somente Ele é digno de ser adorado nessa noite. Fizemos uma leitura de um dos profetas, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Sua participação histórica maior do que os outros profetas, intitulado como profetas menores. Não porque a igreja tem um que é maior do que o outro, não, porque a sua participação histórica foi maior. E ele escreveu Isaías, que é o livro que leva o
seu nome. Aproximadamente no ano 740 a.C., Judá está em transição, porque se você ler no capítulo 1, ele não começa falando dele. Isaías não puxou sardinha para ele. Ele começa a falar no reinado de Uzias. No ano que aquele homem morreu, ele começa a destacar, a partir do capítulo 1, um reinado que durou 52 anos, você vai encontrar no livro de 2 Crônicas, o reinado de Uzias. Foi um reinado que no começo até foi bom, teve um começo bom, só que o fim terminou trágico. O fim do reinado daquele homem não foi tão bom, porque ele entrou no templo e foi prestar sacrifício. Ele entrou no templo e foi sacrificar, e ele não era sacerdote. Esta vocação era apenas do sacerdote. E se não me falha a memória, Amazias, entra com 80 sacerdotes naquele lugar. Resiste a ele como Paulo resistiu Pedro na face, como em Atos dos Apóstolos, e diz: não é tua esta função, não cabe a você fazer isto, o sacrifício é para os sacerdotes. E ele resiste o homem de Deus, ele resiste à mensagem de Deus. E no momento em que ele resiste, faz assim na testa, faz assim na testa, está me vendo? Faz assim. Quando ele resistiu a mensagem do homem de Deus, apareceu logo uma lepra na testa. Apareceu uma lepra na testa. E esses foram os dias de Uzias. Viveu, ele reinou aproximadamente 52 anos, se não me engano 17 anos de idade, ele assumiu o reinado e morreu. E morreu leproso. E o texto em que Isaías escreve, porque você vai ver a descrição que naqueles tempos era alguns destaques no período de Uzias, e entre eles estava Isaías, e escreveu sobre ele. E ele escreve aqui no capítulo 1 de Isaías, e descreve a morte daquele homem, aonde Isaías foi chamado, aonde Isaías foi vocacionado para a obra. Num dia, no período em que Judá, em que o trono de Israel estava em instabilidade, um momento em que o rei havia morrido e teria que alguém ascender em seu lugar. O trono de Israel não tinha rei porque tinha morrido. Israel estava em um caos porque o povo vivia em iniquidade, o povo vivia debaixo da idolatria, o povo vivia em desobediência ao Senhor. Embora Israel estivesse em caos, o céu permanecia em paz. Embora o trono de Israel estivesse sem rei, mas o trono excelso, o trono da glória, ainda permanecia aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que João na revelação descreve como aquela que é a primeira letra do alfabeto grego. Ele é o alfa, mas ele também é a última do alfabeto grego. Ele é o ômega, ele é o princípio e fim de todas as coisas. O trono dele permanece estável. Enquanto Judá estava em caos, o trono permanecia lá. Você não entendeu? Você não pôde dar glória a Deus por isso? Tem gente que às vezes está passando uma tribulação, tem gente que às vezes está passando uma dificuldade, e ele pensa que o céu está atribulado igual ele. Não, o trono de Deus permanece lá, a autoridade soberana dele permanece lá. Pode estar em caos aqui embaixo, como a nossa nação está um caos aí, mas o trono de Deus permanece lá. Está um caos na nação, alguém querendo sentar no trono do Brasil, mas eu quero ver quem é que sobe para sentar no trono daquele que é digno de toda honra e toda glória. Pode alguém perseguir a terra,
mas o trono dele permanece lá, intocável, inabalável. Teve um que foi enxerido e quis subir lá. E com a mente de pregador, a gente tem a mente, imagina o diabo pensando: eu vou subir lá, eu vou subir acima do trono dele, acima do querubim, acima dele lá, acima, eu vou subir acima, e eu não vou ser maior que ele, eu serei igual a ele. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor brada no céu. Ele imagina o Senhor se levantar do trono, pegar uma espada e guerrear com ele, mas o Senhor não precisou se levantar do trono, não. Do trono mesmo de lá que ele criou o universo, criou tudo e tudo que há, do mesmo trono ele brada no céu e diz: Miguel, que no original é: quem será como tu, Senhor? E o Senhor dá ordem, lança de cima para baixo. Aí a Bíblia vai dizer: e vi Satanás cair do céu como um raio. É o que aí a arqueologia, né? A geologia, os homens brigam para descobrir, mas já há um consenso comum em dizer que houve uma chuva de meteoro e acabou com aqueles dinossauros. Não sabe ele que a Bíblia já revela e já descreve que foi uma queda da terça parte dos anjos, mas o trono dele permaneceu inabalável. Isaías, ele começa a descrever, em vez dele puxar a sardinha para ele, em vez dele puxar a glória para ele, para primeiro ter o avivamento, irmão, para primeiro ter o avivamento, porque nós vivemos um tempo em que a igreja procura, muitos estão procurando avivamento em movimento. Movimento não gera avivamento, é o contrário, avivamento gera movimento, não é o contrário. Muitos estão apegados a isso, ao movimento. Faz o movimento disso, faz aquilo, faz desse jeito, que se fizer desse jeito vem mais gente, faz desse jeito senão atrai alguém, faz desse jeito que atrai. Não, você só precisa da presença do Espírito Santo. A receita para a igreja prosperar está em Atos dos Apóstolos. Persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, persevera na oração. E a Bíblia vai dizer: e quando havia alguém em necessidade, a igreja repartia. Alguém vendia o que tinha, repartia. Ninguém passava necessidade, porque era suprido. E a Bíblia vai dizer: e Deus acrescentava a quem havia de salvar. Isaías, em vez de buscar a sardinha para si, no começo da história ele não fala de si mesmo, ele fala mais de Deus, porque ele vê o Senhor, ele vê da palavra do hebraico Adonai, ele vê num trono, no sublime, nas abas das vestes, encheu o templo, e os serafins proclamam: Santo, Santo, Santo. É como se em português, né, eu fosse dizer para minha esposa que ela é linda, que ela é, né? Mas a expressão daquele povo no Oriente Médio, para dizer que é linda, eles repetem, há uma repetição da palavra. Aí eu dizia que ela é linda, 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 linda. É o tema da nossa convenção, né? Não que é linda, né? Mas a santidade. Quando o texto vai expressar a santidade de Deus, os anjos fazem esta colocação: ele não só é santo, ele é santo, santo, santo. Ele é muito mais que santo, ele é santo, santo, santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Ele é santo, santo, santo. Alguém pode dizer nessa noite: ele é santo, santo, santo. Tem alguém que veio adorar aquele que é santo aqui? Tem alguém que veio adorar aquele que é santo aqui? Então destranca essa boca, irmão, joga essa tristeza de lado e se abraça com aquele que é digno de toda honra e toda glória nessa noite. Santo é
repetição tripla é o que em Apocalipse 4:8 ele vai descrever as estratégias. A aplicação avivamento não começa com estratégia humana, mas quando temos uma visão correta de Deus. Enquanto Isaías olhava para o trono, ele via crise, mas quando olhou para o trono celestial, ele viu esperança. Pastor, você quer chegar onde? Olha para o cenário da nossa nação. Quando nós olhamos, vemos caos. Mas é porque você está olhando para lá. Pastor, está em caos, mas a igreja não está em caos, porque a igreja ela está em Cristo. Ah, pastor, mas lá no Oriente Médio a guerra vai ter, enquanto ele não voltar vai ter. São sinais que precedem a volta do Mashiach, que precedem a volta do Salvador, que precedem a volta daquele que agora não vem mais como cordeiro, mas vem como leão. É aquele que Isaías descreve, ele profetiza, ele nascerá de uma virgem. Está lá no Evangelho Sinótico. Mateus vai dizer que de uma virgem o concebeu, a virgem chamada Maria, aproximadamente 14 a 15 anos de idade, uma mulher que ouviu o chamado de Deus para ela e obedeceu. Cadê as mulheres que ouvem ainda a voz de Deus aí? Cadê as mulheres que ainda ouvem a voz de Deus aí? Está fugindo por quê, minha irmã? Está duvidando por quê, minha irmã? Se a voz de Deus, obedeça. Se a voz de Deus, obedeça. Fazei prova, se a voz de Deus, se é a voz de Deus, obedeça, não fuja. Eu trago para você a mensagem de Mardoqueu para Esther. Se tu quer ser um destaque no meio da nossa nação, obedece ao Senhor. Vai lá no Açoeiro e pede pelo teu povo, porque se tu não pedir, o povo não perece. Deus levanta outro e coloca no teu lugar. Aleluia. Isaías começa a descrever 6. O avivamento expõe a nossa condição. Aí fora, esse movimento que tem aí fora, né? Tem assim, rema, aproveita o impulso da correnteza. Não, a igreja é o contrário, é a correnteza puxando e a igreja remando o contrário. É por isso que é mais lento, não é? É a correnteza puxando e a igreja remando o contrário. É a correnteza querendo levar, porque para onde a correnteza vai tem despenhadeiro, tem queda. É por isso que a igreja rema o contrário, porque a igreja está caminhando para a glória eterna com Cristo nos ares. Cadê a igreja? Cadê a igreja que aguarda? Cadê a igreja que aguarda? Cadê a igreja que aguarda a vida do mestre? Isaías não se exalta, mas se desespera. Ai de mim. E esse ai aqui é de dor mesmo, não é, pastor? Apocalipse também fala dos ais. O Antigo Testamento também fala de ai. Para nós a volta do Senhor é linda, é maravilhosa, é glorioso, é tremendo. Mas para aqueles que não estão em Cristo, ai. Para aqueles que não estão em Cristo, ai. E esse ai é de gemido, é de dor mesmo. A Bíblia diz, ai das grávidas. Está um filho aqui no ventre, não quer nada com Jesus. Aí a trombeta toca. A trombeta toca. Tem trombeta aí, varão? Tem trombeta aí? Tem trombeta? Toca a trombeta aí, toca a trombeta. Aí a trombeta toca. Aí quando a trombeta toca, aquele que está no ventre, que tem um bocado dizendo aí que é um aglomerado de célula, ainda é um feto, não tem nada. Que conversa é essa? Vai ler a Bíblia diz, ainda que foste informe, ainda que fosse, ainda não fosse fecundado ainda no óvulo, eu já te conheci. Aleluia. É por isso que a igreja é a favor da vida. E quando o mundo grita morte, a igreja grita vida. Ai, aí ela procura, quando procura no ventre, cadê meu filho? Não tem mais não, já foi levado, já foi guardado, já foi guardado.
Por isso que a Bíblia está um lá, dois lá no lagar. Um é tirado, o outro fica. Cuidado, viu? Tem crente aí, tem crente aí, tem crente. Quer dizer para tua esposa: minha filha, tem que ser crente. Quando eu subir, você sobe também. Você disse para o esposo: meu filho, tem que ser crente. Quando eu subir, você sobe também. Que é para eu subir, você ficar. É o marido querendo ir adorar Jesus, buscar o Senhor, a presença dele. E a mulher: não vai não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Deixa o homem ir. Porque no dia que a trombeta tocar, ele sobe e você fica. É a mulher querendo ir: eu quero buscar, eu quero buscar, eu quero ser cheio, eu quero ir para o circo de oração, eu quero buscar a presença de Deus. O marido: não vai não, fica aqui, não vai não, fica aqui. Olha, deixa ela ir buscar a presença de Deus, porque quando a trombeta tocar, ela sobe e você fica. Pastor, prega mais leve, que aí eu dou glória. Prega mensagem coach. Oh, lindo, linda. A liturgia mudou. Não sauda mais com a paz do Senhor. Boa noite. Assistiu muito o Jornal Nacional, né? É o bom, né? Aqui não. Jesus disse: quem tem a minha paz. Aonde Jesus chegava, dizia: a minha paz seja convosco. Ainda hoje no judaísmo, o judeu chega: Shalom Adonai, a paz do Senhor. É aquele que Isaías viu, Adonai. Ele viu o trono de Adonai. Encheu, vou correr. E o templo encheu. A Bíblia vai dizer que a terra encheu da sua glória. As vestes, é o que João também tem na revelação de Apocalipse, que as vestes, a hora das vestes, encheu. Não foi o manto de Maria não, sinto lhe dizer. Não foi as vestes de Pedro não, tá? Porque a Bíblia diz que quem curou a mulher do fluxo de sangue não foi o manto de Maria não. Ela tocou, foi na hora das vestes do mestre e foi curada. Você pode dar glória a Deus? Oh, aleluia! Encheu. E ele viu a condição: eu sou um homem de impuros lábios, e de um povo também de lábios impuros. A primeira coisa, o avivamento genuíno. A palavra genuína de Deus, a primeira coisa que ela traz para nós é confronto. Eu costumo ensinar e falar aos irmãos, quando vier aquela mensagem, que você sair da igreja achando que é o cara. Porque tem pregador que é mestre nisso, orador que é mestre, não é pregador não, é orador. É mestre nisso, acaba sai da igreja igual pavão, peito inchado, porque eu sou, porque eu posso. Não, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem a presença dele nós não somos nada. Sem a vontade dele nem acordar dava para acordar hoje. Se ele disser não acorda, não acorda. A mensagem gera em nós arrependimento. É quando eu olho para mim mesmo e vejo mancha, vejo pecado, eu vejo falha, mas quando eu olho para Ele, eu vejo esperança. Quando eu olho para Ele, eu vejo redenção. Quando eu olho para Ele, eu vejo escape para a minha alma. Você pode olhar para si nessa noite e ver morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu te convido a olhar para Cristo nessa noite. Você que nos assiste, eu te convido a olhar para Cristo neste dia. Você que nos ouve, eu te convido a olhar para Cristo nessa noite. A sociedade olha para você e vê morte. A sociedade olha para você e vê o fim, derrota, destruição, maldição. Mas eu te convido, olha para Cristo agora. Olha para Cristo agora. Olha para aquele que é autor e consumador da nossa fé, porque Ele é a nossa esperança.
ele reconhece. Primeiro passo, reconhecer. Não há avivamento sem purificação. E não há purificação sem altar. Você entendeu? Não há avivamento sem purificação. E não há purificação sem altar. O Espírito Santo é o fogo que queima a impureza e acende a chama da missão. Ei, palco não sustenta a Shekinah. Palco não sustenta a glória. Palco não sustenta o santo, santo dos santos. O que sustenta o santo dos santos é o altar do Senhor. O que sustenta a Shekinah, a presença, a glória, é o altar do Senhor. Chegou o tempo de fazer como o louvor que a banda cantou. Está na hora de se prostrar ao altar. Está na hora de descer na presença. Está na hora de buscar a presença. Está na hora de buscar a presença para ser cheio da presença de Deus. Aleluia, aleluia. Arrependimento. O avivamento nos envia para a missão. Tem gente, eu sou avivado, irmão. Eu sou avivado, pastor. Quando vê o pastor fica avivado, né? Pastor, eu sou avivado, pastor. Aí o pastor chega e diz assim: vamos fazer missão, vamos evangelizar. Não dá não, pastor, não dá não, eu estou muito ocupado. Não dá não, eu estou muito ocupado. Pastor, vamos ali visitar. Não dá não, eu tenho muita coisa para fazer. Não. O avivamento te dá chama, força, vigor, autoridade para a missão. Lembra de Atos 2? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido seja revestido de poder, virtude. Só que 1:8 diz: para que sejamos testemunhas em Jerusalém, a Judéia e até os confins da terra. Mas primeiro tem que ser aonde? Jerusalém. Pastor, eu estou orando para ir para a África. Pastor, eu estou orando para ir para os Estados Unidos. É bom demais, vai. E o pastor está orando para tu vir para cá, para a sede, para evangelizar mais ele. E o pastor José Luiz está orando para tu ir lá para José de Alencar orar e lá evangelizar com ele. E nós estamos orando lá em Calcaia para tu ir evangelizar com nós. Primeiro tem que ser em Jerusalém, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Que adianta ganhar o mundo e eu perder a minha salvação? Que adianta tu estar ganhando o mundo e perdendo a tua casa? Há uma chama nessa noite. Há um avivamento de Deus nessa noite. Há um avivamento de Deus nessa noite. O despertamento para a missão. Há um avivamento de Deus nessa noite. Tem alguém que crê aí? Tem alguém que acredita? Então dá um sinal, irmão. Dá um sinal. Dá um sinal, porque a igreja é viva. Quando a glória de Deus desce, Isaías descreve que até as paredes do templo, os alicerces do templo não conseguiam suportar a glória. Os umbrais não conseguiam suportar a glória de Deus. É por isso que crente, quando vê outro, é igual o pastor Raimundo. Ele sauda com a paz do Senhor e se alegra, e ele pula. Era como o pastor Aderaldo, sauda com a paz do Senhor e abraça, que só volta a quebrar. Sabe o que é isso? É a infusão do Espírito Santo. Não seja um crente apático. Um apático é aquele que não tem reação nenhuma. Ele é uma estátua. Ei, não é estátua de sal não, irmão. Tu é crente avivado, tu é pentecostal. Tem crente pentecostal aí? Tem crente pentecostal aí? Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Tu está esperando o que para ser? Esperando o anjo descer, é? Lembro que eu tinha 8 para 9 anos de idade. Aí eu cheguei para o meu avô, o pastor Simar. Eu digo, vô, como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo?
Ele disse: é fácil, eu vou te dar a receita. Ele disse: como é que eu quero aprender? Ele disse: quando tu estiver no culto, tu começa assim, ó: glória. Aí depois tu diz assim, ó: glória. Aí depois tu diz: glória, 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 glória. Quando tu não aguentar mais dizer glória, tu diz: aleluia, 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 glória. Alguém aprendeu a receita aí? Glória, 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 glória. E eu, menino, lá no meio da igreja, e eu comecei a sentir aquela presença do Espírito Santo. O fogo de Deus começou a tomar. E eu, com 10 anos de idade, sentado no banquinho lá na frente: glória, glória. De repente o banco saiu de mim e eu estava voando quase em cima do teto. Eu digo: glória. E o Espírito Santo de Deus desceu com fogo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Aramande que orevia laide que orevia se. Depois de ver Deus, ele reconheceu o seu pecado e ser purificado. Isaías ouve a voz do Senhor, porque que ele reconheceu, e o Senhor envia o anjo. Vai lá, anjo. Vai lá, anjo. Glória a Deus. Pega a brasa do altar. Diga: brasa do altar. Tem gente querendo pegar a brasa de todo canto, irmão. Tem gente pegando brasa de fogareiro diferente. Não é brasa de fogareiro, não. Diga: é brasa do altar. É do altar que sai para você palavra de bênção. É do altar que sai para você palavra de cura. Sai para você de libertação. É do altar que sai para você palavra de vida. É do altar que sai para você palavra de transformação. E é do altar do Senhor também que sai brasa viva. Aleluia. Hoje o Senhor quer enviar um anjo com antenais com brasa viva para tocar em teus lábios nessa noite. Hoje o Senhor quer te purificar. Esse mesmo fogo que purifica, esse mesmo fogo que queima, é fogo que traz graça sobre a nossa vida nessa noite. Pede que ouribiasse. Tocou a brasa, e a Bíblia diz que foi purificado o pecado. Está lá no versículo 7: com ela tocou a minha boca, e dizeis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quem está ouvindo aí a palavra? Quem está ouvindo aí a palavra? Quem está ouvindo aí a palavra? A palavra já gerou arrependimento. Romanos 3:23: todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Todos reconhecemos que somos pecador. Tem alguém aqui que não tem pecado? Todos nós temos pecado, então somos pecadores, mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus te alcança hoje. A graça de Deus te alcança hoje. Essa graça quer se estender para a tua casa. Essa graça quer se estender para o teu casamento. Essa graça quer se estender para os teus filhos. Essa graça quer se estender para o teu pai, para a tua mãe, para a tua família, para a tua prole, para os teus vizinhos, porque essa graça, ela é abundante sobre a nossa vida nessa noite. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Arrependimento gerou em nós avivamento também, porque o nosso coração está ardendo. O meu está ardendo. Tem alguém com o coração ardendo aí? Tem alguém com a chama do coração ardendo aí? Está ardendo, pastor Raimundo? A chama do coração aí está ardendo. A chama do teu altar está ardendo. Pastor, está só um pouquinho a lenha, está só um pouquinho, está cinza, sopra.
Sopra agora, sopra essa cinza do altar e sopra essa cinza do altar e sopra. Pastor, faz tempo que eu falei em língua, faz tempo que eu prego, faz tempo que eu orei, faz tempo que eu usei. Sopra essa cinza aí, sopra. Agora coloca lenha nova. Porque fogo do altar desce hoje para a tua vida. Fogo do altar desce hoje para a tua vida. Fogo do altar desce hoje para a tua vida. Fogo do altar desce hoje para o teu ministério. Está querendo desistir? Está querendo voltar? Receba fogo de Deus no teu altar nessa noite. Receba fogo de Deus no altar nessa noite. E você que pensou aqui em vir voltar e desistir, hoje tu sai daqui mais cheio da presença. Tu sai daqui mais convicto da presença de Deus. Aramande que oribiasse. Aleluia. O anjo de Deus está com Atenas. O anjo de Deus está com Atenas aí, ó. O anjo de Deus faz. Nós cantamos igual Jacó, não foi? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. Ei, está faltando crente valente igual Jacó. Está faltando crente igual Jacó. Tem crente que vai orar de madrugada, o vento bate na janela, ele fica com medo, não ora mais. Ei, irmão, se agarra com o anjo e luta. Eu só saio daqui abençoado. Chegou aqui enfermo, desenganado pelo médico, diga: Senhor, eu só saio daqui curado, eu só saio daqui liberto, eu só saio daqui transformado, eu só saio daqui com o meu milagre. Aleluia. Poucos dias, um amigo do trabalho disse: pastor, eu quero pedir oração pela minha sobrinha. Ela é uma jovem do que passou aí nos jornais policiais da região aqui de praia. Ela estava com um namorado, uma jovem. Aí numa abordagem lá, dispararam, tiro e atingiu a cabeça. O tiro entrou no capacete, saiu. Ele disse: eu quero pedir oração. Ela está em estado gravíssimo. E o médico disse que se ela acordar, corre o risco de ela não enxergar, ficar muda, não andar, não falar mais, ficar em estado vegetativo. Eu digo: nós vamos orar. Nós levantamos a igreja lá em Calcaia para orar, porque o nosso Deus, o Deus da igreja, Deus é Espírito, é um Deus de milagre. Eu digo isso porque eu sou um milagre. Não era para ter nem pó mais lá no caixão, mas hoje eu estou aqui pela graça de Deus. E muitos aqui são milagres de Deus também. E nós oramos, não porque somos melhor, não, mas porque Ele é bom. E oramos. Quando foi esses dias, ele me chamou e disse: pastor, eu fui visitar a minha sobrinha. Eu disse: como é que ela está? Ele disse: quando eu cheguei lá, ela abriu os olhos, olhou para mim, foi destubada, né? Ela abriu os olhos, olhou para mim. A minha tia olhou para ela e disse assim: você conhece esse daí? Aí ela disse: eu conheço, ele é filho da fulana de tal, é o meu primo tal. E ele olhou para ela assombrado de cima e disse: você está assim? Ela disse: é nada, eu já estou quase andando. Aí se no ferro que tinha um pé, sabe o que é isso? E ouve a oração da sua igreja. Tem alguém que crê em oração aí? Tem alguém que acredita ainda na intercessão? Aleluia, aleluia. Esse mesmo Deus está aqui. O Deus que levanta do coma, o Deus que levanta da cova, o Deus que faz milagre está aqui nessa noite. Tem alguém que crê? Dá um sinal aí. Tem alguém que crê? Dá um sinal. Aleluia. É 8h20, né? Milagre. Milagre. Uma coisa dessa só quem faz é Deus.
Isso é o que enche o nosso coração de alegria, é saber que não estamos só. É como o Salmo 103, ele é como o Pai. Ele se revela como nos cuidados de um Pai. Falava isso no rádio de manhã. O filho se sente seguro quando está do lado do Pai. Digo isso que meu pai trabalhou muitos anos à noite. Eu sou o filho mais velho, homem, e ele ia trabalhar à noite. Quando ele trabalhava à noite eu não dormia, eu passava a noite acordado, pastorando a casa. Passava a noite todinha, pastor Oliveira, ia na cozinha, ia no quintal, minha mãe em casa, mas eu ia ver meus irmãos como estavam. Mas quando ele estava em casa eu dormia a noite todinha. Sabe o que é isso? Segurança. É por isso que o Salmo 103 descreve ele como um pai. Não sei se você sabe o que é isso, segurança de um pai. Talvez muitos não sentiu esse afago do pai, mas sinta este afago do nosso Pai Celestial nessa noite. Judá, o reino do sul, estava em caos sem rei, mas o trono permanecia lá, estável. O Pai está contigo, irmão. Sinta segurança. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, pode se levantar quem se levantar. Se o Pai está conosco, nós estamos seguros. É por isso que a Bíblia diz que o nome dele é o quê? O nome dele também é Torre Forte. Torre Forte é o nome do Senhor, e o justo recorrerá para ela, e os seus pés estarão firmados sobre a rocha. Firma os teus pés sobre a rocha, igreja. Firma os teus pés sobre a rocha. Passe pelo vale, passe pelo deserto, mas há uma Canaã de Deus preparada. A Canaã de Deus está preparada para mim, para você. O fim não é aqui, irmão. O fim não é aqui. Isaías, o maior profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, aquele que precede o Novo Testamento. Se você fizer uma subdivisão, são 66 capítulos, é como se fosse o livro inteiro. 66 livros, fecha o cânon sagrado. E ele descreve o Cordeiro, aquele que viria e que veio, que morreu e que ressuscitou e que está vivo. Só que ele também prediz, como os outros profetas, que ele voltará outra vez. E eu tenho um recado aqui, nós estamos ao vivo. Está gravando aí, né, Claudinho? Mandar um recado para vocês aí das nações que se junta contra Israel, que se junta contra Jerusalém, brigam para não reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Podem até agora, nesse sistema, não permitir que lá seja a capital de Israel, mas quando o meu Senhor voltar, porque a Bíblia diz que o anticristo vai subir uma besta que sobe do mar, outra besta que sobe da terra, um testifica do outro, e ele vai querer entrar, porque no período da grande tribulação vão reconstruir o templo, já tem o dinheiro lá preparado, já estão preparando tudo, até um metrô estão fazendo, que é para poder levar os turistas para a inauguração do templo. Só que nós como igreja não estaremos aqui, porque nós seremos arrebatados. E quando construírem o templo, e que o anticristo entrar e se apresentar, porque até então o povo de Israel ainda está esperando o Mashiach, mas o Mashiach já veio, Jesus já veio. Quando ele entrar e querer tomar a glória, e entrar e querer se entrar no templo para reinar, um recado, viu?
Aí ele virá. Tem alguém cantando uma música dizendo aí que não sei, quem pisa na cabeça da serpente passa na frente. Não é não, viu? Quem vai vir é ele. Aí ele vem com grande poder e glória. Ele vem com grande poder e glória. Ele vem com grande poder e glória. Ele virá, e a Bíblia diz que o monte se fendirá ao meio. A terra não suportará a glória dele não. A terra não suporta a glória dele não. Porque os anjos já diziam: ele é santo. Alguém completa: santo, santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. A terra não vai suportar. As placas tectônicas vai começar a tocar uma na outra. Eu não sei se vai haver terremoto, maremoto, mas vai haver um abalo sísmico. Ele vai pegar esse anticristo, filho do cão enviado do diabo, para perseguir o povo durante 7 anos, e vencerá ele, e ele é quem vai se assentar no trono de Davi, e haverá algo extraordinário na terra, na geologia, algo extraordinário, porque como Jerusalém vai subir, e será mais alto do que todas as nações da terra, e lá será não só a capital de Israel, mas será a capital do mundo, será a capital da terra, e de lá ele reinará, e será um reinado sem corrupção, será um reinado sem engano, sem idolatria, será o período do milênio, onde a igreja descerá como a Jerusalém ataviada. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém aguardando esse dia? Tem alguém aguardando esse dia? Eu quero ver quem é que vai querer dizer que Israel não vai ser mais a capital, porque o próprio Senhor, que é o descendente de Davi, é por isso que os meninos cantam, né? O homem mais notável, é por isso que ruja o leão, e que ruja o leão. Salmo descreve: abri os portais eternos para que entre quem? Para que entrai o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou encerrar aqui. Isaías traz uma mensagem de repreensão. No período em que a Síria oprimia, perseguia, se não me engano, ele perdurou o período de 4 reinados, até chegar a Ezequias. Ezequias se envaidece. Deus dá vitória, manda um anjo, se não me falha, meu, mata 183 mil. Aí ele ficou vaidoso, aí eu venci, eu ganhei, ganhei. Aí fez aliança com os babilônios. O rei mandou lá um bocado lá, ele foi mostrar. É preciso que Jesus não dá as pérolas aos porcos. Aí foi mostrar para querer fazer aliança com a Babilônia. Aí Deus levanta Isaías, manda ele botar casa em horte, porque morrerás. Cruz. Um homem, um grande homem de Deus. Ezequiel mostra tudo para fazer aliança com a Babilônia. Deus usa Isaías e diz assim: olha, esse mesmo que tu faz aliança vai te subjugar, vai se voltar contra ti. E se cumpriu a profecia. Só que Isaías já não estava mais, se cumpriu, foi o período do império da Babilônia, caiu o império dos assírios e surge o império babilônico, e se cumpre, e depois morre. O Senhor ainda deu a ele mais alguns anos de vida, e nasce o seu descendente, se não me falha a memória, Manassés, e foi alguém também que se voltou contra Deus, e salvo engano ele é quem manda. Muitos estão brigando aí por status, posições, mas a nossa glória não é aqui. Pastores, a nossa glória não é aqui. É por isso que tem noite de choro. É por isso que muitas vezes tem noite de desespero. Não sei se você sabe, mas o maior índice em que a depressão atinge
são pastores. É por isso que passamos como Paulo passou, como Pedro passou, como os nossos pais na fé passaram, como os nossos mestres, nossos pastores passam hoje. Mas é porque a nossa glória não é aqui, a nossa glória é lá. Este homem de uma linda história morreu cerrado ao meio. Alguém pensa que para o fim é aqui, mas não, está guardado, e ele também virá com o Senhor naquele grande dia. E ele deixa 4 ensinamentos para ver a glória de Deus: reconhecer primeiro o próprio pecado, se purificar pelo fogo do altar e responder ao chamado de Deus. Eis-me aqui. Hoje o altar é a cruz, a brasa é o Espírito Santo, e o chamado ainda ecoa, o chamado ainda ecoa, o chamado ainda ecoa, pastor Oliveira, e ele sempre brada aqui: quem há de ir por nós? O mundo está em crise, os tronos humanos caem, mas o trono de Deus permanece firme. Que a nossa resposta hoje, até a volta de Jesus, seja como a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem crê diz amém. Repete comigo essa parte, diga: eis-me aqui. Diga bem forte, que é para estremecer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aplauda Jesus. Que Deus abençoe, continue nos abençoando. Sou carente das vossas orações.